Fala aí pessoal, beleza? Então, eu sou o Rangel, sou aluno de Arquitetura e Organização de Computadores, matéria do primeiro período do curso Tecnólogo de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Então, hoje eu vou trazer uma breve explicação aqui sobre o que é pipeline, como é e como funciona, e dar um exemplo dela no caso. Então, pipeline é uma técnica de implementação de processadores que permite a sobreposição temporal das diversas fases de execução de instruções. Como é que eu vou dar um exemplo disso? Está acontecendo a primeira tarefa. Essa tarefa tem várias instruções para poderem ser seguidas. E cada instrução é feita em um ciclo diferente. Isso sem pipeline. Quando acrescenta o pipeline no processador, da primeira tarefa você vai executar a primeira instrução, tá aí tudo bem, normal. Quando o processador começar a executar a segunda tarefa, a segunda instrução ainda da primeira tarefa, ele vai automaticamente começar a iniciar a primeira instrução da segunda tarefa. Então digamos que a gente tem um processador tem uma tarefa com 3 instruções. A gente vai pegar, o processador, ele vai executar a primeira instrução, até aí beleza. Ele vai executar a segunda instrução junto com a instrução, vai executar a segunda instrução da primeira tarefa junto com a primeira instrução da segunda tarefa. Depois disso, ele vai executar a terceira instrução da primeira tarefa, a segunda instrução da segunda tarefa e depois a terceira instrução, depois a primeira instrução da terceira tarefa. Então voltando, ele vai rodar a primeira, da primeira tarefa normal, depois vai rodar a segunda da primeira tarefa junto com a primeira da segunda tarefa, depois ele vai rodar a terceira instrução da primeira tarefa, a segunda instrução da segunda tarefa e a primeira instrução da terceira tarefa. Até aí eu acho que deu para entender mais ou menos. Eu vou dar um exemplo disso. Então, tá. Eu vou refazer o exemplo que eu falei aqui no Paint. Aqui no Paint. Então, beleza. Vamos traçar duas linhas aqui. Uma vai ser a minha quantidade de ciclos e a outra a minha quantidade de tarefas, certo? A gente vai começar a executar a primeira tarefa, o processador no caso. Eu vou imitar o processador aqui. Mutei que sem querer. O processador vai executar a primeira tarefa. A primeira tarefa tem 3 ciclos. Vamos executar primeiro sem pipeline. Sem pipeline, ele ia executar a primeira instrução, depois ele ia executar a segunda instrução, e depois ele ia executar a terceira instrução. Tá, voltando. Aqui eu vou dar um exemplo de como o processador vai executar com pipeline e sem pipeline a execução de 3 tarefas com 3 ciclos. Então voltando. Aqui eu vou exemplificar como o processador vai executar 3 tarefas, cada tarefa contendo 3 instruções. A primeira vez sem pipeline e a segunda com pipeline. Como eu já fiz aqui, o processador vai executou a primeira tarefa. Depois ele vai vir aqui na segunda e vai executar a segunda tarefa. Opa, vou colocar aqui certinho aqui. Primeira, segunda. Eu não coloquei os 6 outros, mas não tem problema. Então foi a primeira tarefa, segunda tarefa. Depois ele vai executar a terceira tarefa. Entendeu? Beleza. Agora se a gente for parar para pensar, ele executou a primeira tarefa, ela completa. Depois executou a segunda completa, depois executou a terceira completa. Só depois que terminou a tarefa anterior toda. Tá entendendo? Sem pipeline é que ele teve, então, voltando então, sem pipeline ele teve 9 ciclos. Vou colocar 9 ciclos. Certo.
salvar. Deixa eu salvar aqui no bloco de notas. Save pipeline. Ele tem 9 ciclos. Agora, se a gente for voltar aqui com o pipeline, como eu expliquei no começo, de acordo com a explicação que eu dei no começo, ele vai executar a primeira tarefa normalmente. Quando ele for executar a segunda tarefa, ele vai começar a executar a primeira tarefa da segunda. Nossa, eu falei tarefa aqui, mas no caso é instrução. Tarefa é isso aqui, é os números aqui, é essa barrinha para baixo. Tá, ele vai executar a primeira instrução normalmente. Depois, quando ele for executar a segunda instrução, começar a executar a segunda instrução da primeira tarefa, ele vai executar a primeira instrução da segunda tarefa. Ele começou a executar a segunda instrução da primeira tarefa, ele vai automaticamente começar junto a primeira instrução da segunda tarefa. Ele vai executar. Depois, na hora que ele fizer a terceira aqui, ele vai executar a segunda aqui embaixo. Quando ele for executar a segunda da segunda tarefa, ele vai começar a executar a primeira da terceira tarefa. Aí, certo? São só 3 tarefas. Ele executou a primeira, aqui ele vai executar a terceira instrução da segunda, e depois, na hora que ele executar a terceira e a segunda, ele já vai executar a segunda e a terceira. E como não vai executar mais nenhuma aqui em cima, ele só vai executar a terceira da quarta. Isso é pipeline. Agora eu vou dar um exemplo mais prático, mais bonito, maior. Vamos supor que um processador ele necessita executar 500 tarefas. Cada tarefa dela tem 5 ciclos de CPU. Dá pra pensar o que é o ciclo de CPU? O que eu falei é uma instrução. Cada ciclo de CPU é uma instrução. Agora, para responder, quantos ciclos serão necessários em um processador com e sem pipeline? Vamos voltar aqui no Paint. Tá. Se a gente for pegar o primeiro, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vai até 500. E aqui só vai aqui 5, vamos deixar só até 5, não precisa mudar, certo? Sem pipeline, ele ia executar uma instrução, 2 instruções, a segunda instrução, a terceira instrução, a quarta instrução e a quinta instrução da primeira tarefa. Sem pipeline, depois disso, depois de ter executado a primeira tarefa inteira, ele ia executar a segunda, primeira instrução, segunda instrução, terceira instrução, quarta instrução, quinta instrução. Depois da terceira, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se cada tarefa tem 5 instruções e são 500 tarefas para poder serem executadas, quantos ciclos o processador teria que fazer para poder gerar as 500 tarefas, poder executar as 500 tarefas? Então, a gente pegaria 500 vezes 5. No caso, dá 2.500 tarefas. Isso sem pipeline. Vamos salvar. Agora, com o pipeline, como a gente faria? Como faria o cálculo? A gente vai executar a primeira tarefa. Depois a gente vai executar a segunda. Quando for executar a segunda, vai executar a primeira. Então, faria mais ou menos isso. Primeira, segunda, quarta, quinta tarefa. Então executaria primeira, segunda, primeira, depois terceira, segunda, primeira, depois quarta, primeira, depois quarta, terceira, segunda, primeira, depois quinta, quarta, terceira, segunda, primeira. Para fazer esse cálculo, são 500 instruções, 500 tarefas. Fazer o cálculo sem pipeline, a gente é só pegar a quantidade de instruções que vão ter em cada tarefa e vai multiplicar 5 vezes 500.
aqui sem pipeline. Sem pipeline. Para poder calcular com pipeline, como o pipeline, você diminui a quantidade de ciclos que você vão ter, então logicamente você vai estar diminuindo o tempo. Você pegaria a quantidade de tarefas que você tem e somaria a quantidade de instruções. Então aqui no caso seria 500 mais 5. Se vou pegar isso, da onde vem? O 500 vem da quantidade de instruções, quantidade de tarefas que vão serem feitas. Então se a gente for uma lógica, vão ter pelo menos 500 ciclos para poder executar. Só que não vão ser 500 ciclos, certo? Não vão ser só 500, porque não executa tipo primeiro, todas as primeiras, todas as segundas, todas as terceiras. Você executa a primeira sozinha, depois você executa a primeira e a segunda, depois a primeira, a terceira, a segunda e a primeira. Você vai executando nessa ordem. Então você teria 500 a quantidade de tarefas mais 5. 5 seria a quantidade de instruções. Só isso. Então seria 5 mais 500, 505 ciclos de instruções que um processador precisaria fazer com pipeline. Sem pipeline, isso ia para 5, ia para 2.500 ciclos. 500 vezes 5, onde 500 é a quantidade de tarefas, 5 são a quantidade de instruções. Como sem pipeline você vai executar a primeira instrução, você vai executar todas as instruções da primeira tarefa, depois executar todas as instruções da segunda, depois executar todas as instruções da terceira e assim por diante. Você multiplica. Quando for com pipeline, você pega a quantidade de tarefas e soma com a quantidade de instruções. E é basicamente isso. Esse aqui foi o vídeo. Dá um joinha aí se gostou, se inscreve no canal e valeu!